E hoje, para falar sobre enxertos ósseos na odontologia, eu tenho o prazer de receber o cirurgião dentista, Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Doutor, obrigada por ter vindo, é sempre uma alegria te receber aqui. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui. Esse programa de altíssima qualidade, com uma informação em primeira instância para os telespectadores e sempre com a qualidade da sua... Estava comentando até no início do programa, aqui antes da prévia, que eu admiro muito a sua competência com que você aborda todos os assuntos de forma muito qualificada. Obrigada, doutora. A gente sempre conta com a experiência e a qualificação também dos nossos convidados aqui. Obrigada, viu, doutora? Eu sempre falo que eu me sinto uma multiplicadora de informação, assim como você que está aí do outro lado, nos assistindo aqui todos os dias, a gente aprende de verdade. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, não. A gente aprende junto mesmo, né? A gente vai ganhando essa bagagem ao longo do tempo também e vai carregando isso para as outras entrevistas. Doutor Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo sempre traz aqui para a gente, né, doutor? Você sempre está muito atualizado, traz as novidades aqui. Quantas vezes já trouxe em primeira mão para a gente? E nos enxertos ósseos também não é diferente, né, doutor? Tem coisa nova e tem ferramentas para, por exemplo, que a gente ouve falar muito, até expertise do profissional também, de perder o enxerto. Hoje dá para fazer com qualidade, sem perder enxerto? Sim, sim. Perdão. A pergunta é excelente e não tem como fugir do assunto, né? Quando você aborda enxertos ósseos, a primeira pergunta que o paciente faz, ou quem realmente tem algum interesse no assunto, é seguro? Exatamente. Eu vou perder? Qual que é a minha chance de ter sucesso? Hoje, né, eu comecei com implantes em meados dos anos 90. Hoje a gente sabe que os enxertos ósseos, você tem materiais sintéticos, nós temos mais de 150 tipos de biomateriais. Biomaterial, para quem não sabe, é o material que é colocado na região da maxila-mandíbula para reconstruir o osso. Mais de 150 tipos. Então a seleção desse material é muito importante para um determinado tipo de caso. Então começa com um bom planejamento que a gente cansa de falar. Então eu tenho uma maxila muito reabsorvida, com muita perda, eu vou precisar usar o quê? Um enxerto melhor. Talvez um enxerto de origem humana, espécie humana, usar um fator de crescimento associado a esse enxerto e também imobilizá-lo de forma adequada. O enxerto não pode mexer. Então, muitas vezes o insucesso se dá pelo quê? O uso da prótese provisória, dentadura. Mas vai deixar o paciente 6 meses sem? Tem que recortar, tem uma série de técnicas que você pode lançar a mão para evitar isso. Então, uma técnica bem aplicada, uma escolha de biomaterial adequada, controle da prótese provisória no pós-operatório. Normalmente, esse paciente não tem dente, ele vai usar uma prótese provisória se for um enxerto total. Se for um enxerto parcial, é de outra forma. Enfim, a gente tem que ter esse cuidado no planejamento inicial para que esse implante depois seja colocado de forma satisfatória, com uma boa qualidade óssea não formada. E o que faz a gente perder osso dentro da boca? Então? O que faz a gente perder osso é a falta do dente, primeira instância. Perdeu-se o dente, já imediatamente começa um processo de atrofia, reabsorção daquele tecido ósseo. Por que perde? Porque o implante, o dente, quando ele está inserido no alvéolo, que a gente chama dentro do osso, você mastiga. Então lá dentro ele tem o quê? O ligamento periodontal, ou a raiz propriamente dita, que estimula a região. Então aquela pressão que faz ali, ele vai sempre remodelando, ele reabsorve atrás e a posiciona aqui. Então ele vai perdendo aqui e ganha ali, vai perdendo aqui e ganha ali. Então vai acumulando sempre o quê? Uma troca de substituição óssea. Acrescenta, tira, acrescenta, tira, acrescenta. O que faz a perder mais osso? Além da perda dental, o uso de uma prótese provisória tipo removível ou total, com acrílico. O acrílico ali em contato com a gengiva, durante muitos anos, estimula o processo de atrofia desse osso. Então o osso que está nessa espessura, ele passa a ficar, muita gente ouve, lâmina de faca, parece uma lâmina de faca. Fica muito delgado. E aí tem que fazer o quê? Enxertar, para colocar implantes posteriormente. E esse enxerto tem que esperar 6 meses no mínimo. Então o paciente às vezes parte para o quê? Porque a gente ouve falar desses implantes zigomáticos, que muita gente chega para mim, doutor, tem um implante zigomático que eu furo, ponho aqui no zigomático, ele é grandão, vai resolver o meu problema? Eu não gosto de indicar esse tipo de implante. Já fiz alguns casos no início dos anos 2000, mas eu acho um implante muito comprido para pouca inserção. Mas é o meu ponto de vista, da forma com que eu enxergo. E muitos outros colegas compartilham da minha opinião. A gente prefere enxertar uma região. Se caso esse paciente um dia perdeu os enxertos, foi mutilado oralmente falando,
aí sim parte para uma reabilitação com zigomático. Caso contrário, nem pensar. Fazemos o enxerto previamente e depois fazemos a colocação dos implantes e a prótese provisória final, ou prótese definitiva final. Porque, só para a gente ter uma ideia, o doutor trouxe em outro momento, a gente até vai mostrar, mas tem o tamanho que seria o real de um implante, né? Sim, você quer pegar na mão, pode pegar. Esse é o macro, né? Esse então é esse é o grande, né? Para a gente ter uma ideia do Esse é o tamanho dele, é macro, né? Tá. O tamanho original está aqui, se você quiser pegar também, já está com uma coroa, né? Vou pegar. Então esse aí a gente percebe, vamos fazer um pouco de comentário sobre ele? Vamos. Tá vendo essas roscas que estão em volta dele? Ele vai entrar aparafusado no osso, inicialmente, na primeira instância, e aí essas roscas vão dar o que a gente chama de estabilidade inicial. Uma vez estabilizado inicialmente, o osso do paciente vai começar a crescer em volta dessas espiras, dessas roscas, e vai ter o que a gente chama de ósseo-integração. Esse é o fenômeno que acompanha o implante dentário. Esse é só para a gente ter uma ideia do que se trata, né? Vou mostrar agora o tamanho original. Esse é um implante de 10 milímetros, né? Aqui, se você segurar ele pelo dente assim, ó. Deixa eu se dar mostrar olha aqui. Lá. Ele já está com um dente, né? Então ele já está acoplado à coroa de prótese e o implante. Se fosse um zigomático? Seria comprido tamanho quase de uma caneta, metade de uma caneta. Eu ia falar que era mais que o dobro, não, é muito mais. Ele tem 50 milímetros, é 5 vezes maior que esse. Ele é desse tamanho assim. Maior. Tamanho de um dedo quase. Tá. Mas ele fica preso em 7 milímetros. Tá. Ele fica preso em menos que isso. Tá. Por isso que eu gosto de... Eu prefiro fazer o enxerto e recomendar a instalação de implantes convencionais. E bom, dá para planejar isso, né? Dá para programar, né? Tem que programar. Tudo é planejável. Sim. Toda reabilitação com implante, que envolve enxertos e implantes, ou somente implantes, é planejável. Tem que se planejar muito bem. Porque o que eu recebo de casos interminados, o paciente começa num lugar, o profissional às vezes se perde, deixa o paciente de lado, aí ele fica... Nós comentamos inicialmente do programa um paciente com 8 anos com enxerto ósseo sem Isso é uma coisa que eu queria implante. falar. No nosso último encontro, acho que até uma telespectadora fez uma pergunta parecida e muitas perguntas chegam nesse sentido. A pessoa fez um enxerto ósseo, o doutor foi ao dentista, planejou, programou isso, ficou então ou sem os dentes na boca durante esse período para o osso se firmar, né, e se estabelecer, que é o que precisa. E nunca foi chamado para fazer esse implante. Depois de um tempo longo como esse, você perdeu já esse osso? Perde o enxerto. O enxerto, a partir do 8º mês, dependendo do tipo de biomaterial que é usado, ele começa a sofrer um processo de atrofia também. Se ele perdeu anteriormente, ele vai perder depois. Então, até um ano, se você usar o osso autógeno, que é do próprio paciente, que é considerado o padrão ouro, gold standard, durante muitos anos, você tem 4, 5 meses para entrar com o implante. Se passar desse ponto, ele perde. Hoje não é mais gold standard, não Hoje, é mais padrão. Ainda é o melhor osso, porque ele tem a propriedade de osteocondução, osteoindução e osteogênico. Né? Os outros biomateriais, alguns são osteocondutores e indutores. A maioria dos materiais que a gente utiliza são osteocondutores, porém, eles demoram mais para desaparecer daquela região enxertada. Eles demoram mais para reabsorver. Isso é bom. Que o paciente tem mais tempo para, de repente, voltar e fazer um novo enxerto, fazer os implantes dele. Né? Não vai precisar fazer um novo enxerto tão previamente com relação ao autógeno, se ele passar desses 6 meses de período. Mas o osso autógeno combinado a esse biomaterial é excelente. Né? Ele tem a osteogenicidade. Então, hoje tem maneiras de planejar, e planejar é necessário, de fazer esse enxerto. O que tem de novidade hoje? Porque, lógico que o osso da própria pessoa tem essas vantagens que o doutor falou, mas não é quase uma segunda cirurgia, é uma segunda cirurgia, né? É uma primeira cirurgia, o enxerto, que é muitas vezes tido para o paciente como um paradigma enorme. Nossa, tem que fazer um enxerto, meu pai. Eu não vou fazer então. Se eu tiver que fazer enxerto, não vou fazer o tratamento. Isso. E não é bem assim. Hoje, eu não interno mais paciente para remover o osso autógeno dele. Eu não tiro mais osso do indivíduo. Isso tira uma segunda cirurgia do ato. Antigamente era uma cirurgia de doação e uma cirurgia de receptação. Hoje é só sítio receptor. Então, o que acontece? Eu vou lá, faço meu planejamento, tomografia, vejo quanto eu preciso de tecido ósseo, qual o tipo de osso que eu vou usar, e aí entre as novidades são as proteínas morfogenéticas, o plasma rico em fibrina, que é um fator de crescimento, é um fortíssimo aliado também para o enxerto, a gente usa bastante, colhe o sangue do paciente, centrifuga na hora e separa as plaquetas.
faz um plasma rico em fibrina. Aquilo turbina o teu processo cicatricial. Essa é uma grande novidade em torno dos enxertos, né? Então, outra coisa, o biomaterial você compra. Você vai lá, pega o material, compra ele, você quer a origem bovina, suína, enfim, porcina. E é compatível com o nosso organismo? Compatível, ele é biocompatível. Tá. E você abre a embalagem, faz o cálculo de quanto você vai inserir ali, coloca na sua cavidade, no caso do seio maxilar, ou então um bloco na região anterior, ou a posição, que é o osso em pó, cobrindo com telas ou membranas, né? A gente tem imagens aí, depois a gente pode chamar mais para frente. Ou com blocos parafusados, tem várias formas de você proceder esse enxerto, né? Tá. O importante é a técnica de fixação e de sutura. Fechar bem para não ter exposição e aí, consequentemente, perda. O que leva a perda do enxerto é isso. Seleção do material errada. Acho que é legal deixar claro esse pessoal que está em casa, né, os telespectadores. O que faz o enxerto não ser bem sucedido? Por isso tem que escolher um profissional habilidoso, com habilidade, habilitado, né? Primeiro, técnica de incisão errada. O que é isso? O corte que ele faz para acessar o local. Segundo, escolha equivocada do biomaterial e a fixação errada. Qual o material que eu vou usar ali? Como eu vou fixá-lo para que ele fique imóvel naquela maxila ou naquela mandíbula? Terceiro, sutura, fechamento, oclusão da ferida. Fechar bem, sem tensão, para que não tenha a musculatura, não rompa os pontos e aí expõe o enxerto, né? Muitas vezes há uma exposição, dependendo do tipo de material que você usa, que pode remover uma membrana posteriormente, você consegue sair bem, mas muitas vezes não. Você expõe o enxerto, você perde aquela porção enxertada ali. Então, esses são os principais pontos a serem analisados quando você faz um enxerto ósseo. Já você me fala, então, de uma prótese que pode ficar ali provisória, né, no paciente, depois de ter feito o enxerto. Já você fala se deve ser devidamente adaptada para a boca enxertada, né? E também sobre a alimentação. Você falou de deixar esse osso bem fixado, né, não deixar ele mover. E na boca é difícil, porque a gente está sempre se alimentando de alimentos duros. Será que não podem comprometer isso? Já. O doutor vai explicar. Vou atender a telespectadora Fátima. Está na linha, fala conosco, tem pergunta para o doutor. Fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. E você? Obrigada parabéns pelo programa. Eu sempre assisto, né? Obrigada. Então, eu estou de olho em tudo. Eu queria saber com o doutor, porque eu tenho um implante há 34 anos. Tá. Então, é bem antigo, foi feito com... eu não sei nem o que ele coloca na gengiva, assim. Só que agora está me dando problema e eu precisava trocar, eu acho que tem que remover e colocar um outro. Só que a gente não vai confiar em qualquer dentista, né? Tem que ser uma pessoa que saiba fazer. Só quero saber se tem jeito para eu procurar um recurso, né? Que está me prejudicando. Eu tenho 63 anos, né, claro. Excelente. Fátima, adorei sua pergunta. Acho que essa sua preocupação é a preocupação de outras pessoas que têm implante há bastante tempo. E acho que é válido pensar no profissional habilitado, né? Porque deve ser diferente mexer numa boca que já foi mexida, né, doutor? Exatamente. Obrigada, Fátima. Um beijão para você. Doutor. Boa tarde, Fátima. Parabéns pela pergunta. Realmente, é a experiência dela, né? Sim. Então, assim, primeiramente, 34 anos implantada. Então, estamos calculando aí 1983. Nem existiam quase os implantes ósseo-integrados de hoje. Provavelmente ela deve ter uma lâmina, um justa-ósseo, um laminado, alguma coisa assim. E, segundo, 34 anos de sobrevivência é um milagre quase. Hoje pergunto para mim, o implante é para a vida toda? Nada é para a vida toda. Ela cuidou muito bem desse implante, né? Nós, entre aspas, não somos para a vida toda. Uma hora a gente vai embora. O implante também vai, pode perder, o dente perdeu-se. Então, 34 anos foi muito bem sucedido. Soube controlar bem, soube mastigar direitinho, soube higienizar bem. Qual é a conduta nesses casos? Deve estar incomodando porque ele deve estar com algum problema de mobilidade, deve estar realmente com perda óssea. Tem que fazer uma tomografia, procurar um profissional que você confie. Ele vai analisar essa tomografia, ver quanto tem de osso ao redor, ver se na remoção do implante vai ter uma perda óssea maior ou se ele vai sair sem muito esforço. E aí, se tiver osso ao redor suficiente, em nível de altura óssea, tanto horizontal como vertical, tira e faz um novo. Se precisar, faz um pouco de enxerto e coloca um novo implante nessa região e volta a mastigar novamente, Fátima. Essa é a conduta simples e
de objetiva. Quando se tem um implante, o que acontece é o mesmo estímulo para manter o osso do que quando você tem o dente ali? Sim, onde você tem o implante ali, se não tem nenhuma patologia, nenhuma doença, não perde osso. Ele tem uma perda óssea, vamos dizer assim, fisiológica por ano, de meio milímetro, 1 milímetro. Todo mundo tem. Todo mundo, a maioria dos implantes tinham, principalmente. Hoje os designs mais modernos têm muito menos. Você vê E casos quem tem os de dentes ganho. na boca, os próprios dentes na boca perdem um pouco de osso. Perde um pouco de osso se tiver contaminação bacteriana. Ah, tá bom. Ou algum tipo de oclusão um pouco mais agressiva, algum problema sistêmico, genético, pode levar à perda óssea em volta dos dentes também. Pode ser outro pela periodontite, que é o problema periodontal, ou até por um trauma oclusal. Tem várias formas de você se perder osso, não só pela doença periodontal. Aí tem que analisar cada caso. Mas nesse caso, onde tem o implante ali, provavelmente deve ter osso. Mas quando você está perdendo o implante, começa a formar o que em volta? Fibra. Em volta do implante, você começa a reparar que você sonda, ela entra e ali está um tecido mole, é fibroso. Então é dolorido, incomoda, esse incômodo que a Fátima relatou. Deve dar um pouco de dor quando ela mastiga, provavelmente, ou se ela mexe, tiver uma mobilidade, incomoda. Então tem que tirar, enxertar ou não e fazer um novo implante e tocar. E não pode ficar sem dente. Não dá para ficar sem dente. É inadmissível quem estiver nos escutando ficar sem dentes nos dias de hoje. Esse é o apelo. Vale para quem tem uma prótese removível também? Também. Ontem mesmo de um caso de um paciente que chegou uma prótese removível, com grampos aqui assim, e o osso dele para trás, bom. Falei para ele, é quase um milagre. Porque normalmente esse osso vem arrebentado. E os dentes que apoiaram a removível foram perdendo. Do fundo foi vindo para frente, até que só sobraram só esses 3 aqui. O grampo faz perder. A prótese removível com grampo, ela é uma máquina destrutiva para os dentes que estão servindo como apoio. Esse tipo de alternativa, essa ferramenta que existe, deve ser levada em consideração quando é temporário? Ou... Hoje sim. Tá. Antigamente não. Até o início dos anos 90 era um tratamento permanente, definitivo. Attachments, vários tipos de attachment, MK3, vários tipos de attachment saía para enganchar, para não aparecer o grampo. Era o que se tinha na década de 70 e 80. Mas hoje tem outras. Hoje eu não faço ponte móvel com grampo, acho que uns 20 anos quase. Tá. Prótese total ainda faço algumas. Quem tem pacientes de 80 e poucos anos que não tem condição física mais para colocar implantes. Saúde geral, né? Mas eu tenho pacientes com 90 que tem. Eu já fiz implante de uma senhora de 94 anos, a pessoa mais velha que eu operei. Pô, mas e aí, 94 anos? Pô, vocês estão já projetando a vida para 120? Lógico. 94 é quase um menino daqui a pouco. Exatamente. Estou exagerando um pouquinho, mas isso é muito legal, você falar da saúde como um todo, que precisa estar em ordem, porque não basta ter só a vontade e a possibilidade de fazer um enxerto. Você precisa estar com a saúde pelo menos razoável, equilibrada. O paciente que vai colocar implante, ele tem que ter a condição de higienizar. Se ele depender do vizinho para higienizar, já passa a ser preocupante, porque esse vizinho não cuida nem dele às vezes. Quanto mais cuidar da boca do outro. Tem gente que não passa fio dental em si, vai passar no outro. Essa avaliação também que você faz, né, de saber como é que está a parte motora, de fazer... pacientes com Parkinson, pacientes com AVC, com algum tipo de AVC que deixa uma sequela. Às vezes, que não Alzheimer, então, é totalmente contraindicado. Totalmente contraindicado a fazer implante em pacientes com Alzheimer. Então, não porque eles não estejam... É importante entender isso. Não é porque a pessoa não tem condição de receber o implante. O implante hoje, na minha mão, pelo menos com as técnicas que a gente tem hoje, eu levo 8 minutos para colocar numa área de boa qualidade óssea. Às vezes eu levo 2 horas. Vai depender do número de implantes, como está o osso. Enfim, às vezes você tem que expandir o osso com os osteótomos, com os expansores. Porque o osso é plástico, né? Ele tem propriedade de expansão. Então você expande ele assim, ele volta. É interessante isso. Não é uma bexiga, mas também não é uma madeira, né? Madeira concreto não expande, né? Mas o osso sim, você põe um expansor e ele vai dilatando. Isso é legal. Então, as cirurgias são muito rápidas hoje. Mas o problema é como ele vai tratar isso depois. A limpeza, os cuidados, a mastigação. A alimentação nesse não só no pós-operatório em si, mas a pessoa vai ficar uns meses ali com aquele enxerto e precisa desse cuidado. A alimentação é importante. Uma alimentação inadequada pode fazer com que se perca o trabalho da cirurgia? Conta um pouquinho pra gente. Olha, quando você tem um processo de enxerto, você tem um caso, é um bloco ou é um particulado? Particulado é o pó. E o bloco é que você parafusa esse bloco, normalmente na estrutura óssea receptora,
E aí você fecha o seu retalho, você fecha o teu tecido e deixa aquilo em posição. Aí o paciente vai usar uma provisória muitas vezes, ou não, vai depender das nossas escolhas. Quase sempre o paciente não quer ficar sem dente durante 6 meses, então ele vai pedir para colocar uma provisória. E essa provisória pode, se não estiver bem trabalhada, bem desgastada, na hora que o paciente mastigar um alimento mais duro, ter um atrito mais forte e ter uma ruptura da sutura, a própria musculatura repuxar e perder, vamos dizer assim, perder a inserção da sutura, a cooptação dos bordos da ferida. Então é realmente muito preocupante e muito, a gente tem muito cuidado com a escolha do tipo de alimento que o paciente vai ter no pós-operatório. Vou fazer uma pergunta aqui sobre como é que fica a boca do paciente depois do enxerto realizado. Ele pode ir para casa com algo na boca para não ir sem os dentes? Então, dá para adaptar? De repente, ele tinha uma dentadura. Dá para adaptar essa dentadura? Então, a maior luta que todo profissional que faz enxerto, e são poucos que fazem com excelência, diga-se de passagem, a maior luta que os profissionais têm com a sequência de uma adaptação do enxerto, vamos dizer assim, uma remodelação do enxerto, é a prótese provisória. O desejo é sempre colocar nada. Não vamos pôr nada, vamos deixar você banguelo. Tudo bem? Se ele falar tudo bem, você fala, nossa, estou no paraíso. Legal. Mas nenhum paciente meu quer ficar banguelo. A não ser que seja uma área que nós vamos depois mostrar nas imagens, uma área posterior lateral. Mas quando a gente pensa até Agora, da boca toda, né? Primeiro que quando você tira uma prótese total, a vulga dentadura, a boca murcha muitas vezes. O lábio cai para dentro, fica uma boquinha murcha. É muito feio. Então o indivíduo não quer ficar assim. O que a gente faz? Corta toda a parte acrílica lateral, preenche com um tecido de uma resina soft, que a gente chama de uma soft tissue, né? Por exemplo, a resina. Ela vai estar ali macia e usa um fixador de céu de boca na prótese, né? No palato você passa aquela cola, fixa o dente, corega, enfim, qualquer marca, leva na posição e adesiva. É a única forma dele usar uma prótese provisória total depois de um enxerto realizado. Mas faz o ajuste todo, né? Porque Nossa, não pode mas pegar. Eu sou super neurótico com questões. Se pegar no enxerto, perde. Se pegar no implante, o implante está dentro do osso. Mas mesmo assim, o implante tem uma coisa que pouca gente sabe. Ele não suporta carga lateral antes dos 6 meses de osteointegração. Ele não suporta. Então, a dentadura, como ela vem, o acrílico pega e vai lá em cima, essa pressão lateral que o implante sofre, por exemplo, aqui, ó, né, se você quiser dar um close aqui, se ele está lá dentro do osso assim, né? Se ele sofre uma carga lateral aqui, nessa região, nesse sentido, ele acaba formando fibra ao invés de osso. Mostra de novo, então, doutor, onde é que não pode haver... A carga lateral, ela vem nesse sentido. Então, a carga que tem que ser é uma carga axial. Então, você mastiga em cima assim. Você não pode ter lateralidade na fase de osteointegração. Tá. Isso é muito importante. Aliás, o primeiro passo é o enxerto, quando ele precisa ser feito. O segundo é a colocação, então, do implante. E aí, talvez você precise ficar um tempo sem esse dente também. Ou já coloca com o dente direto? Às vezes você põe a carga imediata, que nós chamamos de carga imediata, e às vezes não. Então, muito vai da fixação inicial que esse implante tem. Se ele tem uma estabilidade inicial com mais de 50 newtons, que é o medidor de estabilidade do implante, ótimo. Posso colocar, de repente, uma carga imediata nele, travar bem ali. Mas eu não recomendo tanto hoje em dia mais. Antigamente eu recomendava mais. A não ser que for o arco todo. 5, 6 implantes, aí você faz a carga imediata. Como é um caso que nós vamos mostrar também na sequência aqui daqui a pouquinho as imagens. Você faz uma anamnese muito bem feita, com certeza. Avalia toda a saúde do paciente para ver se ele é candidato a fazer uma cirurgia para enxertar ou não esse osso. E se ele tem uma sinusite crônica? Isso altera alguma coisa na tua conduta? Então, altera e muito. Essa pergunta é muito importante. Para quem não entende por que uma sinusite pode... Aonde ela vai interferir num processo de enxerto, é muito simples. A região posterior da boca, né, então os molares, a gente tem o seio maxilar ali. Então, para quem não sabe, é ali que tem a infecção da sinusite. Não é aqui, é mais para cá.
É onde o seio maxilar é uma cavidade vazia. Então, o seio maxilar é uma cavidade grande, depende de cada indivíduo, ela é maior ou menor. Qual a função desse seio maxilar? É um buraco que nós temos no crânio? É um buraco, uma cavidade grande. Puxa, mas para que serve? Umidificação do ar, dissipação crânio-facial. Então, a pressão que o crânio tem, às vezes, com a própria gravidade, com um mergulho, com qualquer coisa que você faça, ele tem que ter vazão. Tudo tem vazão. Tem a caixa d'água no teu ladrão que sai, a água sai. O ar tem que ser dissipado. Aonde? Nesses forames que nós temos, são buracos. E o seio maxilar é uma área enorme. Sim. Só que quando você perde um dente na região posterior, a atrofia é rápida e aí o osso que é dessa altura, ele passa a ficar pequeno. O seio fica mais perto, a base do seio fica mais perto do quê? Do nível do rebordo. Nós vamos ver isso depois, logo na imagem, terminando aquela explicação. E aí tem que fazer o quê? Tem que abrir esse seio, levantar uma membrana que ele tem lá dentro, chama membrana de Schneider, porque quem deu o nome para ela é um cara chamado Schneider. Então essa membrana é descolada, levanta ela, enche de osso, e aí você esbarra onde? Na sinusite crônica, que é o quê? É uma infecção crônica. Sinusite, ite, tudo que tem meningite, tendinite, sinusite é inflamação, mucosite, terminou em ite, inflamação. Então tem uma inflamação naquele local. Essa inflamação pode ser ou um pus, ou normalmente são pólipos, parece uma carne esponjosa que fica ali dentro. E ali, às vezes você não consegue empurrar isso para cima para colocar o enxerto, às vezes você tem que remover isso primeiro. Então, às vezes eu indico o paciente ao otorrino, o otorrino avalia, às vezes faz uma cirurgia endoscópio pela fossa nasal, vai lá, drena toda aquela região e aí o seio fica limpo, a gente chama, né? Um seio totalmente, com a imagem totalmente radiolusta, né? Que a gente fala. Tem uma imagem para a gente acompanhar. O doutor vai explicar em cima da imagem para a gente. Olha lá, doutor, na tela. Isso, olha lá, na tela. Então, essa imagem de baixo aqui, a gente já está com mais à direita, no canto inferior do televisor, de quem está nos assistindo, é uma área onde já está com o corte feito, né? A gengiva já está cortada e acessando-se a região do seio maxilar, olha lá, aquela bolinha que vocês estão vendo ali, é uma área onde eu estou recortando o osso ali. Então isso vai ser jogado tudo lá para cima, pode passar a próxima foto, e vai enchendo de osso. Olha lá o material, o biomaterial ali, a embalagem, olha lá. Tá vendo na primeira foto do canto superior do vídeo, já está levantada aquela membrana, e aí quando você esbarra num pulso, alguma coisa, isso aí não permite que se levante essa janelinha que eu confeccionei ali, não levanta. Quando não tem nada, ele está limpo, aí você vai lá e coloca o osso. Olha lá, um pozinho sendo colocado, condensado, pode passar a próxima foto. E olha lá, depois de 6 meses já estou colocando os implantes. Olha, 3 implantes aí, tá vendo a imagem de um implante aí, né, que a gente já mostrou previamente. Eu coloquei 3 parafusos de titânio e na sequência, uma semana depois, se vocês olharem na foto de baixo, já está cicatrizado, olha lá, ponto removido. E quando é que você decide para cada dente colocar um parafuso? Depende, exatamente, a pergunta é ótima, depende muito. Se você voltar na imagem, depende muito do que você tem na boca. Se não tem nenhum dente, essa imagem voltar... Fala essa última foto que a gente viu. Olha lá. Então, tá vendo? Tem 3 dentes aí. Isso. Eu optei por colocar 3 implantes. Eu poderia colocar um primeiro aqui, pular o do meio e colocar o terceiro e fazer 3 dentes ponte. Tudo vai depender do paciente, do caso, do investimento que ele quer fazer. Tem uma série de fatores, né? Pode passar a próxima foto? Então, isso depende. Aí foi feita a moldagem já do caso para fazer o término. As moldagens também estão cada vez melhores, né? Então, hoje a gente tem com scanner, também é uma técnica de escaneamento. Nem todo caso fica tão perfeito, mas é uma técnica legal. Tá. É um scanner que custa mais de 150 mil reais, então é muito caro ainda para você fazer. Pode passar a próxima foto. E aí a colocação da porcelana final, olha lá. Tá vendo? Ótimo, da cor do dente. Cor do dente, tá bem parafusado, bem fixo. Isso aí já está na boca com mais de 12 anos. São casos de mais de 12 anos, né? Aproveitar que eu falei da cor, é lógico que a primeira questão que a gente aborda aqui é sempre saúde, a função ali da boca, né? Mas também todo mundo quer ficar com os dentes estéticos, né? Então, esteticamente bonitos. Essa questão da cor dá para ajustar. Se é possível fazer um clareamento nos demais e aí ajusta a cor da porcelana, porque a porcelana não colore, né? Você já explicou isso pra gente. A porcelana não muda de cor, você não consegue nem clarear, escurecê-la sim, de repente se toma muito vinho, fumar demais, ela pode pegar um pouco de tom, mas é muito difícil a porcelana mudar de cor. Então o que a gente tem hoje como recursos? Clareamento dos dentes naturais ou lentes de contato para quem não está satisfeito com os dentes que tem,
faz um preparo bem conservador, molda e faz como se fosse lente de contato de vista com o formato de uma porcelana de dente. É uma altíssima tecnologia. Você vai lá e cimenta em cada dente, igualando a cor das próteses que você vai colocar. Então, ou você clareia, ou você faz lentes de contato, ou você faz o dente final na cor dos dentes amarelos que estão na frente. Depende muito do caso. Pacientes mais velhos não querem muito. Eu não quero clarear, quero fazer na cor que eu tenho mesmo, tá bom. E é incrível como a gengiva, ela volta ao normal ali, né? Porque quando não se tem o dente, a gengiva fica diferente, ela retrai. Né? Isso. Normalmente você tem uma... Por isso que quando a gente faz a extração de um dente hoje, isso é muito importante também a gente comentar, a gente pode fazer o que a gente chama de osteopromoção. Não é promoção de osso, não. Você faz o quê? Você promove aquele osso que está... Você tirou o dente de um lugar, fica um buraco, né? Todo mundo consegue imaginar isso. Se eu fechar a gengiva e dar o ponto, suturar, aquela gengiva vai invaginar, ela vai correr mais rápido que o osso. É igual a posição uma corrida, a raposa com a tartaruga. A tartaruga é o osso, a raposa é o tecido, a gengiva. Então ela vai sempre chegar primeiro. Então ela vai ocupar o espaço e vai invaginar, e vai invadir, e vai deixar uma depressão. Muita gente, quando você perde o dente, você vê aquela depressão assim. Como é que faz para evitar isso? Você já está pensando no implante posteriormente. O que eu faço? Faço a extração, coloco ou não um biomaterial lá dentro, isso depende muito da situação. Ou eu não ponho nada, ponho só uma membrana, que é uma membrana, ela é de teflon normalmente, ou ela é de politetrafluoretileno, ou ela é reabsorvível, de colágeno, tem vários materiais. Você põe ali e sutura a gengiva por cima e deixa ela cobrindo o buraco que o dente deixou, como se fosse um lençol. E a gengiva cresce, fecha por cima e dá o ponto. Essa membrana não deixa a gengiva invaginar. Aí ela faz com que o osso, você promove o crescimento do osso, por isso que é osteopromoção. Perfeito. Então dá para pensar nessa membrana. Sempre eu faço. Qualquer dente que eu extraia, que eu vou colocar um implante posteriormente, naquele local, Tá. não do lado. Aí do lado não precisa, porque é um gasto que o paciente tem a mais. Tá. Então eu ponho uma membrana ali. Então eu preservo o quê? O remanescente ósseo e evito o passo do enxerto. Mas não pode ficar para sempre com essa A membrana membrana. fica lá até você colocar o implante. Ou se ela expuser, uma exposição dela para o meio bucal, aí eu tiro ela com 21 dias. Por que 21 dias? Porque é o período que o tecido conjuntivo, que é frouxo inicialmente, ele vira denso. Como assim? Se você tira lá antes da hora, a gengiva continua crescendo para dentro, a grosso modo. Então, no 21º dia, ela já não cresce mais. Então, eu já posso tirá-la, que o osso que está vindo já não vai mais ter essa... Porque eu descobri, depois que fiz periodontia, que a gengiva, grosso modo falando, é o carpete do osso. Vamos pensar assim. Então, você tem lá o piso, o carpete fica sempre perto do piso, né? Quando você carpeta, fica uma distância, colado quase. A mesma coisa a gengiva, ela está sempre próxima ao osso. Se tem uma grama de distância maior, bolsa. Aí, aquela bolsa periodontal que a gente ouve falar, o paciente está com bolsa, estou com não sei o quê. Muita gente ouviu falar sobre isso, muita gente não. Os mais jovens nunca sabem o que é bolsa, porque os dentes são tão bons. Sabe o que é uma bolsa? Os nossos pais todos sabiam. Não, é uma diferença entre a gengiva e a crista do osso, que é formada por uma infecção que você perdeu o osso. Chama bolsa periodontal. Perfeito. Ou bolsa periimplantar. Você falou da bolsa, deixa eu aproveitar e perguntar do abscesso. Abscesso significa que tem algo errado? Se você tem um implante e tem um abscesso, tem algo errado? Sim, ou se você está preparando aquela Sempre o abscesso é sempre algo errado. O abscesso é sempre um indício de algo errado. Ele pode ser um abscesso dental-alveolar agudo, que está ligado a um dente, tem que tratar o canal urgentemente. Ele pode ser um abscesso crônico, né? Que já está em volta de um implante ali. Esse inchaço é antibiótico terapia urgente. Tem casos de abscesso na região de bochecha, principalmente aqui, mucosa jugal interna, que o paciente drena para fora, corta aqui, o pus sai pela bochecha. Começa no dente, ele cresce, ele rompe aqui, ó, fica uma cicatriz muito feia. Então é muito grave, não pode deixar um abscesso. Fora que você pode ter uma endocardite bacteriana e morrer do coração. Tem casos de gente que tem infecção hoje sobre essas infecções dentárias que vêm de processos na boca. Por que é tão rápido? Porque as pessoas me perguntam por que o dente... Quando a gente tem um processo de infarto, por exemplo, o que o pessoal recomenda normalmente? Qual a primeira coisa que você faz? Não é um sublingual? Muita gente ouve falar disso, ouviu falar disso? Um Exordio, qualquer remédio assim. Tá com infartando, remedinho sublingual. Isso. Por que sublingual? Muitos sabem. Absorção rápida? É a absorção mais rápida. Mais rápido que injetar na veia. É embaixo da língua. É. E a boca está onde? Pertinho da fossa sublingual. Então, o suco gengival,
que é onde a gente passa o fio dental, você vê que o fio dental, todo mundo me pergunta, mas o fio dental entra? É assim mesmo? Ele entra, porque a gente tem um suco gengival ali que tem de 0,5 a 0,8 milímetros. Nossa, mas é nada, é onde o fio dental entra ali. Ele tem que ter isso. Se ele tiver mais do que isso, ele já está com patologia, ou é alguma contaminação bacteriana e tal. Então, esse suco gengival, se ele não existisse, todos nós morreríamos com infecção generalizada. Porque ele é a via de acesso, de saída e entrada, né? A gente faz não deixa de ser um tipo de osmose também. Então, se você sela o suco, selasse o suco gengival, a pessoa morreria. Se você tem bactéria na boca muito forte, uma cepa bacteriana muito violenta, já está na boca, já vai para o coração direto, é via direta. Então é muito grave deixar o dente com abscesso, ou infecção periodontal, ou infecção endodôntica do canal. As pessoas não têm noção, às vezes tem gente que tem AVC, tem problema na vista, tudo por causa de problemas dentários. Tem uma pergunta aqui muito interessante da Raimunda de São Paulo, tem 92 anos, ela tem implantes nos dentes na parte inferior e na parte superior ela usa prótese. Ela quer saber se dá para colocar implante também na parte superior. Isso. Como é que é o nome dela? Raimunda. Dona Raimunda. Muito bom, Dona Raimunda. Parabéns para a senhora. Até no intervalo aqui, alguns pessoal que acompanha a gente aqui brincou, falou, poxa, você falou que o paciente de 94 anos é uma menina? Não é uma menina, a Dona Raimunda deve se achar uma menina às vezes, né, Dona Raimunda? Parabéns para a senhora. Com a projeção de vida de 100 anos, 120 anos, na geração dos nossos filhos, talvez, na nossa, de repente, não que 94, eu exagerei, não é uma menina, mas é jovem. Jovem. Ativo, é jovem, né? É jovem. Não é jovem, é uma pessoa idosa. Mas ela pode ter uma atividade ainda de mais 10 anos, de repente, 15 anos. Você vai deixa assim, deixa ela com a dentadura, tá 94 anos já. Hoje você não olha para uma pessoa que tem 60 anos e fala que é um idoso. Não, né? Você tem que olhar e falar, poxa. Exatamente. Então, assim, claro que é um idoso de 94 anos. Passou, tem gente que morre muito, a maioria morre muito antes disso. Então, assim, Dona Raimunda, se tiver osso, ou se ela tiver saúde para fazer um enxerto ósseo, é plenamente concebível, desde que feito para não sofrer muito, né? Porque é mais cansado. O paciente é mais cansado. 94 anos está mais cansado do que o paciente de 60. É, porque tem que pensar... Vai cansar mais, vai ficar mais debilitada, vai ter que acompanhar, vai ter que ter gente para ir junto. Às vezes a pessoa não dirige, ou não tem o filho, ou a mãe, então assim, mas o planejamento aqui pode ser diferente? Então você faz o enxerto em pontos específicos para colocar menos? Faz um enxerto menos invasivo, para colocar de repente 4 implantes para ela, para viver aí mais 10 anos. Aqui daria para lançar mão daquele implante que a gente já falou, guiado? Cirurgia guiada é quando você tem muito osso. Ah, tá, mais osso. É uma cirurgia virtual guiada. É diferente. Nesses casos de prótese total superior é quase impossível, porque tem muita perda já por usar dentadura. Então, respondendo a pergunta, é possível sim. Só ou faz o enxerto, ou faz os implantes direto. Aí tem que analisar a tomografia para ver quantos tem de osso formado. Tomografia é o exame que se faz sempre, doutor? E aquele raio-x que é panorâmico, que a gente faz de vez em quando? A radiografia panorâmica ela é uma radiografia inicial. É para você fazer o primeiro contato com o paciente, para você ver que tipo de problema ele tem. Então, na radiografia panorâmica, eu tenho 2 medidas. Eu tenho a medida de altura, sem precisão, e um pouco de espaço, de distância entre os dentes. É a única medida que eu tenho. Eu não tenho tridimensionalidade. Eu não tenho a espessura. Essa espessura aqui eu não tenho. Eu tenho só a altura, que é uma imagem chapada. Então, eu olho ali, eu já vejo que tem perda óssea que está suspeito. O que falta, o que tem. Então, de cara, eu já peço uma tomografia daquela região, para ver quanto eu tenho de osso. Principalmente em arco inferior, onde passa o nervo alveolar inferior ou dentário. Se você pega aqui, dá dormência. Essa dormência pode te levar a uma situação delicada de não conseguir movimentar o lábio direito, beber, o líquido escorrer. É mesmo? Então, tem que tomar cuidado para não pegar o nervo quando faz o implante inferior. Né? Por isso, um profissional, não é brincadeira escolher o profissional de implante. Pode lesar o paciente, assim, às vezes, irremediavelmente, dizendo, né? Dá para planejar um enxerto, a cirurgia do enxerto ósseo em mais de um tempo? Então, faz um pouquinho, vê como é que o organismo reage, porque eu entendo que, de repente, você colocou um pouco lá do material, você está esperando uma quantidade, às vezes não foi adequada, ou às vezes você espera que aquele organismo vá de uma forma e ele vai de outra forma. Dá para fazer em mais de um tempo? O paciente vai ter que sofrer por mais tempo por essa situação ou não? Quanto menos ali, pode ser menos invasivo, e aí você vai de pouquinho, não é nada muito brusco. Conta um pouquinho pra gente, doutor. Sim.
Quando você vai fazer um enxerto, você tem a maxila inteira, por exemplo. Não tem por que você fazer um dia um enxerto para ver se ele vai formar um novo osso, se ele vai ficar melhor ou pior. Uma vez que você colocou o osso na região ali e você tem a quantidade de material ali formado, é aquela quantidade que vai formar depois, a não ser que tenha alguma intercorrência que vá te levar a essa perda de material. Então, se eu vou fazer uma maxila inteira, eu enxerto tudo no mesmo dia. Eu não vou enxertar primeiro hoje e depois numa outra sessão para ver se ele vai ter um bom resultado. Não. Eu posso fazer, às vezes, um lado de cá e deixar esse outro lado para depois, porque o paciente não aguenta, porque o paciente não resiste, ele não tem uma boa resistência. Então, a gente opta, às vezes, por fazer um lado e depois o outro. Mas se é uma maxila inteira e com uma grande quantidade de osso para ser reabilitada, eu coloco num dia só. Fazemos o procedimento de maxila num procedimento único. Doutor, vamos acompanhar, então, tem outras fotos, né, que a gente não teve oportunidade de ver e que são importantes aqui para essa continuidade. Pode colocar na tela, Marco. Então, aqui a gente tem conversado até agora sobre pacientes que portam dentaduras, prótese total. Para quem nunca viu, quando um paciente tira a dentadura ou a prótese total, ela tem esse aspecto, né? Tá esse aspecto aí de prótese total. Legal. Pode ir para a próxima. Olha aí. Joia. Então, esse caso, ele está em preto e branco para ilustrar um pouquinho o sangue que fica muito marcante. Onde vocês veem esses parafusos, né? Essa massa branca, parece uma massa branca, é o bloco. É um enxerto em bloco. Tem pergunta sobre enxerto em bloco, nossa telespectadora perguntou. Vamos aproveitar, já abordar no mesmo assunto. Isso. Né? Então, vamos falar um pouco sobre enxerto em bloco. Legal. O enxerto em bloco, vocês veem aí, tem 5 parafusos, né? 3 mais do lado direito de quem está assistindo e 2 mais do lado esquerdo. Qual é o objetivo desse parafuso? Ele atravessa o enxerto, prende no osso do paciente, que é o osso receptor. Então, ele tem mais ou menos 10 milímetros, 8 milímetros, depende da espessura que esse bloco tem. E aí eu prendo ele firmemente na base do osso do paciente. Legal. E isso não pode mexer em hipótese alguma. Se houver mobilidade ou se houver um espaço entre o osso do paciente e esse bloco novo, forma-se fibra ali. Então ele tem que estar coaptado, totalmente encostado, como se fosse imaginando um dominó no outro, né? Com toda a superfície dele, a área de contato dele, apoiada no tecido do receptor do paciente. Feito isso, fecha-se o tecido, pode passar a próxima foto, né? Antes disso a gente tem a colocação dos implantes, olha lá. Então, e nesse caso foi uma opção colocar no mesmo... Não, o enxerto já estava recuperado aí. Tá? Era uma abertura de um enxerto já 6 meses depois. Legal. Já colocou-se o implante. Agora nós vamos optar por fazer uma carga imediata. Normalmente a gente faz o enxerto, espera 6 meses, põe os implantes, espera mais 6 meses. Poxa, 1 ano de espera. Mas está sem dente há quantos anos? É verdade. Eu costumo dizer uma coisa, aproveitando o parênteses. Muita gente fala, mas demora muito. Fala, amigo, você chegar nisso, já descuidou demais. Não é nem demorou demais, mas descuidou muito. Então o paciente tem que, ou ele faz isso, ou ele vai usar o zigomático ou uma dentadura, né? Então pode passar a próxima foto. Esses parafusos são removidos, olha lá, fica o espaço. Lá dentro estão os implantes desses orifícios. E olha lá o ponto, ainda você vê o fio de Vicryl, o reabsorvível. Pode colocar a próxima foto. E a prótese vem, pode passar a próxima foto, e a prótese vem e instala, olha só. Então os orifícios que estão aí, a gente vê aí, são os implantes que atravessa por aí, a chave de fenda entra nesses buracos e aperta essa prótese nos implantes que estão dentro do osso. Estratégico, né? Porque não vai dar para ver jamais. Depois você fecha esse buraco, né? Pode passar a próxima foto. Você fecha isso aí, olha só a mordida, tá vendo? Então lá em cima você vê que o acrílico toca na gengiva ali em cima. Essa gengiva que a gente está vendo, ela parece muito natural, mas ela é artificial. Porque se você deixa sem a gengiva, o paciente usou dentadura há muitos anos, ele fica com a boca muito murcha. Tá. Então tem que ter um apoio labial, senão ele fica com o lábio muito murcho, né? Então é mais ou menos essa a questão, enxerto em bloco com carga imediata. Essa prótese foi feita em 4, 5 dias depois de colocar os implantes. Pode fazer isso? Como é que é? Uma coisa importante a gente fomentar. Como que a gente faz para distinguir quando que eu ponho carga imediata ou quando que eu não ponho? Me perguntam muito isso. Eu falei agora há pouco sobre travamento de 50 newtons no implante. Sim. Quando eu tenho casos como esse, 5, 6 implantes, 4, 5, 6 implantes, eu vou uni-los com a barra de titânio.
ou de cromo cobalto, ou vários outros metais, tipos de metais. Então, todos os implantes, eles meio que estão juntos, se abraçando, né? Porque você tem uma barra que pega todos os implantes. Você instala isso, então o processo de osseointegração que começa a partir do 15º dia, ele já começa entendendo que os implantes estão todos ali já. E todos eles firmemente unidos. Sim. Se você deixar só um, a sua chance de perder é muito maior do que todo mundo unido com uma barra bem estruturada. Então, nesse caso, é mais importante fazer a carga imediata, às vezes, do que não colocar. Porque ele vai usar uma dentadura provisória ali depois e aquilo vai podendo prejudicar, né? Tem uma imagem aqui, ó. Legal. Se você quiser projetar, eu trouxe uma prótese para o pessoal ter ideia do que ela é na mão, né? Uhum. Então, olha só. Essa é uma prótese parecida com aquela que nós mostramos em foto, né? Tá vendo? Ela tem os dentes aqui, ó. Cada um tem uma conformidade. Ah, mas tem um vãozinho aqui e tal. O paciente pede, ele personaliza às vezes. A gente deixa o espacinho, né? A cor do paciente escolhida. Era desse jeito, os dentes dele eram então, assim, né? Leva foto. Aqui embaixo a gente vê que os implantes, essa parte aqui apoia nos implantes que estão dentro da boca e o parafuso entra por aqui, né? Nesse caso entra por aqui, tá? Então essa aqui é uma prótese, é leve, né? Se você pegar na mão, pode pegar para você ver, ela é leve, ó. Ela nunca foi para a boca ainda, né? Então ela é leve. E ela tem uma boa estrutura, ela tem uma estrutura de titânio aqui por dentro. Se você botar aqui de novo, colocar aqui a imagem de novo, dá para reparar, ela tem uma estrutura de titânio aqui dentro, né? Legal. Ou um cromo cobalto. Então ela deixa uma resistência muito boa. Você não consegue quebrar isso aqui com muito custo. Para quebrar isso aqui tem que fazer muito sacrifício. Tá. E alimentação depois de uma... Depois de instalar isso aí, já uma vez quando eu era um pouco mais jovem, eu era mais arrojado. Hoje eu sou ainda arrojado, mas hoje eu sou um arrojado com muito mais cautela. Mas eu fazia aposta com o paciente. Falei assim, quer comer churrasco? Eu vou instalar na sexta, sábado você vai para a churrascaria. Pode comer o churrasco que for. Se não comer, eu devolvo todo o seu dinheiro. Agora, se eu comer, o senhor me paga em dobro. Teve só um que fez uma aposta um dia comigo. Aí ele levou uma caixa de vinho lá depois, porque perdeu a aposta e não pagou em dobro, senão seria muito caro. Mas já eu brincava com isso, porque imediatamente, quando você tem uma instalação da prótese dessa e o paciente já está confortável, sai mastigando. Na verdade, com essa medição que você faz e como você já sabe se está mais seguro ou não, né? Você sabe a oclusão que ele vai sair de lá. Você já faz os ajustes, você faz as provas dos dentes já previamente, tem tudo isso. Amendoim. Japonês é um crime. Amendoim japonês que a gente chama é crime. Tem os dentes normais. Eu cansei de fazer implantes. Eu até devia ficar quieto, né? Se o pessoal quebrar os dentes para vir me procurar. Não. Eu jamais faria isso. O amendoim japonês é perigoso, né? Bem, já que você comentou, pode comer, mas com cuidado. Não pode mastigar gelo, não, né? Também é outro problema sério. A fratura, é importante entender por que quebra. Todo dente tem um ponto de fulcro, que nós chamamos, que é onde ele pega no jeito, se pegar verticalmente, ele racha. Quebra. É igual você bater com uma estaca, alguma coisa, você pega fratura, qualquer coisa que você quebrar, um galho, né, um galho de árvore, você pegar de jeito, às vezes você quebra e racha inteiro, né? Um vidro, o próprio automóvel, a pedrinha bate daquele jeito e ele racha. Por que não bate? Bate de várias e não quebra. Aí tem uma que vai naquele ponto, é o ponto de fulcro. Isso tem para a raiz do dente também. Somente quando o canal está tratado já, ele fica mais friável. Tá. Vamos falar um pouquinho da anestesia para fazer o enxerto. E depois você tem anestesia também para colocar os implantes. Conta um pouquinho para a gente desse planejamento. De quanto tempo você precisa? Eu sei que depende de cada paciente também, né? Então, anestesia é um negócio interessante a gente abordar. Ontem mesmo fui fazer um caso de uma paciente que mora na Paraíba. E ela falou, doutor, não tem jeito mesmo de chamar um anestesista para vir até aqui me sedar, me pôr para dormir e eu não ter que sentir a picada ou sentir... Porque é muito desconfortável. Eu tenho medo da anestesia, eu tenho medo de passar... Tem gente que tem medo de passar mal, tem gente que tem medo da anestesia em si, né? Tem gente de diversos comportamentos. Então, isso é muito pontual, muito pontual. Então, uma anestesia bem executada é uma anestesia infiltrativa no arco superior, você vai infiltrando a região que você vai colocar. No caso do inferior, você já tem que bloquear os nervos. Você tem que dar uma troncular lá atrás para bloquear o nervo alveolar ou um mentoniano aqui na região, que entra por aqui para bloquear o foro mentoniano. E na região central, dos incisivos anteriores, a anestesia já vem até aqui, que o lábio fica meio duro. Você pega o nervo. É diferente a anestesia do arco superior para o arco inferior.
né? É sempre mais delicado no É inferior. sempre mais delicado no inferior. O inferior é sempre mais delicado. Perde mais dente no inferior também? Normalmente a gente perde muitos molares mais inferiores. osso, desculpa. Perde mais menos osso. Menos osso menos no osso. inferior. Depende do grau da infecção, perde-se o osso violentamente. Vai muito de cada um, né? Então, a anestesia tem essa mística, assim, vamos dizer. Então, por que você tem hoje? Pomada pré-anestésica, vai uma xilocaína lá, deixa lá com algodão, deixa um tempão ali. Aí, quando você vai picar, já não dói a picada, né? Porque algumas pessoas têm a muita aflição já da picada. muito medo, muito E pavor. dormir? Para você, tudo bem se o paciente... Eu prefiro ele acordado. Você prefere ele acordado? Tá. Eu prefiro acordado porque eu peço para ele abre, fecha, movimenta. Tal. Agora, casos de enxerto, às vezes maxila inteira, quando você tinha que fazer osso, remoção de osso de algum lugar ou uma cirurgia que você vê que é extensa, você sugere, vamos colocar uma anestesia, uma sedação pelo menos, você dorme e eu trabalho tranquilo. O paciente aceita. Ele não vai ver nada, ele prefere. Né? Tá. Esse medo da anestesia ou de ver tudo acontecendo, de sentir alguma coisa, porque apesar de você não sentir a dor, a gente sente a movimentação ali, né? Isso em qualquer cirurgia, não só na boca, não em qualquer cirurgia. Sim. Se você não está dormindo, você sente a movimentação ali. Esse medo dá para ser trabalhado? Vai da confiança que se tem no profissional também, não, doutor? Vai. Eu já tive pacientes que falaram assim, olha, eu nunca fiz nada sem anestesia, sedação total. Tá bom, então vamos pensar. Aí o paciente foi tratando comigo outras coisas e tal. Aí chegou um dia que ela tinha que fazer implantes desse lado. Ela fez. Ela nem acreditou, falou, nossa, doutor, não acredito, eu consegui fazer minha cirurgia de implantes sem anestesia, sem sedação. Então vai muito da conversa, da parte psicológica. Eu sempre tento conduzir meu paciente a não fazer sedação, porque eu acho que me atrapalha um pouco. Posição, né? O paciente não interage com você. Se for no inferior, atrapalha... Bom, ele está anestesiado de qualquer forma, né? Porque você falou do risco, de repente, que não pode acontecer, né? De pegar um nervo ali, pinçar. Mas aí você anestesia só a gengiva. Tá Você nunca anestesia o nervo. Quando eu faço implante no inferior, bem observado, eu nunca anestesio o nervo. Mas e se eu for extrair um dente e colocar um implante na hora? Eu tenho que anestesiar o nervo. Aí eu tenho a tomografia. A tomografia está me mostrando lá 12. Eu não vou colocar implante de 15. Vou colocar implante de 10, 11, 11,5. Tem 12 disponível. A fixação vai ser o mesmo. Sim. Quanto maior o implante, mais fixação. Né? Então eu tento sempre no maior que eu puder. Então eu tenho um implante lá, tem uma área, puxa, tem 12 milímetros a raiz, o nervo está mais 3 para baixo, tem 15. Coloca implante de 13. De 11,5, não vou colocar um implante de 8,5, curtinho. Quanto mais curto, menor a vida dele. Como é que está o Brasil na odontologia nessas questões hoje de enxerto ósseo? Eu sei que do médico, né, do especialista, né, do cirurgião dentista, para ele se especializar, isso é um investimento enorme. Então é difícil você ter profissionais hoje que são especialistas mesmo em implantes, como é o seu caso, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que está o Brasil, como o Brasil é visto. Vamos traçar um paralelo com a medicina também. Por exemplo, você se forma hoje de cirurgião dentista, você tem que investir em todo o seu equipamento, você não tem um hospital para trabalhar, você não tem um pronto-socorro para trabalhar, o médico, ele se forma, ele já consegue ganhar um mínimo bom fazendo plantões. Bom, doutor, então com isso, que eu concluo o quê? Que a medicina é muito melhor que a odontologia? Muito melhor. Salva vidas. A odontologia tem o seu mérito, eu amo minha profissão, faço trabalhos lindos, sou reconhecido, os pacientes me agradecem, é muito legal. Dá dor de cabeça? Dá, mas qualquer profissão dá. Sim. Qualquer uma. Então a primeira questão é essa, comparativo medicina e odontologia. A odontologia, ela cada vez tem sido menos procurada. Por quê? Por isso mesmo, o investimento é muito alto inicialmente, para quê? Para o retorno muito tardio. E esse retorno tardio vai depender não só do teu talento, vai depender de você saber se vender, saber ter potencial para poder explicar o que você faz. Tem cara que é muito bom de mão, sabe o que tem que fazer e não sabe falar com o paciente. Ele não sabe dar entrevista para um jogador. Para um jogador de futebol, tem cara que é muito bom de bola, mas não fala. E tem cara que é super meio grossão, mas conversa bem, não, o cara é legal, sempre está lendo a mídia. É a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. O paciente conversa com você, se você não souber transmitir a informação, não souber transmitir aquilo que você vai fazer para ele, ele fica inseguro. Ele não vai te procurar, não vai querer fazer com você. Então, o início de carreira é muito complicado.
para o cirurgião dentista. Então, hoje, cada vez que passa, as pessoas procuram menos. Agora, a odontologia está bem desenvolvida? Super. Nós temos um sério problema que eu acho em relação aos enxertos no Brasil. O comércio de órgãos é ilegal, é proibido, é cadeia. E o principal osso que nós temos é o osso humano. Mas o osso humano existe de banco de ossos. Tá, mas é muito controverso, porque é um osso que não tem radiação, ele não é liofilizado. O que é liofilizado? É o processo de sublimação. Você tira a água, toda a parte líquida desse material, e ele fica seco. Ele pode guardar na gaveta, você guarda na gaveta. O osso congelado derivado de cadáver, não pode. Então, o que a gente faz? Usa outros materiais, bovino, sintético, não é igual ao humano, entendeu? Então, nesse sentido, o Brasil peca um pouquinho. Mas a gente tem outros materiais. Você também lança a mão, fatores de crescimento, são muito bons também, resolve, mas o osso humano ainda é o ideal para você usar. E eu prefiro. Então, eu acabo ficando com um pouco mais de mãos atadas. Agora, tecnicamente falando, nós somos muito bons, porque a gente pode treinar muito. Agora, eu estava voltando do centro de Nova York, que eu expliquei antes do programa, eles têm um centro de treinamento lá em cadáveres, chama Cadaver Lab, que você leva grupos do Brasil para lá, para treinar, que é sensacional. Só que é um investimento também. O cadáver até sangra. Então, são $3 mil. Sim. Então, o dentista tem que investir para aprender a fazer, aí depois vai aplicar aqui. Então, assim, realmente é um investimento pesado, você tem toda a razão. E aqui a gente não tem um centro como esse, né? Não. Já a gente continua falando sobre isso. Já atender a telespectadora que está na linha. A Zélia fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Zélia, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade. Obrigada. Eu me interessei muito por esse assunto, porque eu estou fazendo um tratamento muito sério na minha boca, né? Eu perdi meu tempo muito cedo, porque eu era do interior, e agora eu já estou a senhora, vou fazer 60 anos. E o meu dentista aconselhou, porque eu comecei a ter muita dor de cabeça, assim, em torno do pescoço. E a gente fez todos os exames e achamos que era falha, porque eu tenho falha de 10 dentes em cima. Tá. Minha pergunta é, eu fiz enxerto embaixo e vou colocar embaixo primeiro, tá? Já tem 8 meses. Precisei pôr aparelhos para os dentes voltar para o normal que eu tinha. E os de cima eu vou fazer depois com enxerto também e colocar uma prótese fixa. Minha pergunta é, eu tenho problemas mais tarde, eu posso ter problema mais tarde com esse implante, porque várias pessoas falam que devido ao tempo eu posso ter um problema mais sério com o tempo, ter que fazer tudo de novo. Isso é a minha preocupação, porque eu estou gastando muito com isso. Mas você já fez o enxerto no inferior, né? Eu fiz o enxerto porque eu tenho 4 dentes, falta de 4 dentes embaixo, coloquei aparelho. Tá. E o que acontece? Agora eu tirei o aparelho tem 1 ano e fiz o enxerto que já tem 7 meses. Tá bom. Agora eu vou fazer o implante embaixo primeiro e depois vou fazer o de cima. Minha pergunta é de medo de fazer. E outra pergunta, eu posso rejuvenescer ou não? Obrigada, Zélia. Um beijo pra você, doutor. Rejuvenescer, ela falou? Provavelmente os dentes mais bonitos vai dar uma rejuvenescida, Zélia, sem dúvida. Cai naquilo que nós falamos no início do programa. Não sei se ela pegou, entrou agora, né, de audiência rotativa. Nada é para sempre. Então ela já deve ter sido avisada de alguém que fez, pode ser que você tenha que fazer de novo um dia. Depende. Exato. Se ela morrer antes, não vai precisar fazer. Mas a gente quer que a senhora fique viva por muitos e muitos anos, viva 120 anos, talvez a senhora tenha que fazer de novo, sim, daqui a 10, 15. A gente tem observado, em alguns casos, sim, estatisticamente, os implantes duram em média 8 anos para alguns pacientes. Você vê aquela senhora falou que está 34. Exatamente. Mas a média, tirando essas exceções, são 8 anos para casos mais complexos. Então, se ela vai fazer um enxerto, vai fazer tudo isso, aí daqui a 8, 10 anos, pode, talvez, apresentar algum problema e aí tem que fazer de novo. Até os implantes, às vezes até os implantes. Não dá para você afirmar. Né? Mas no caso, o osso, não. O osso, pode ser. Se não perder, às vezes tá. até o osso. Tá bom. Né? Então, assim, mas aí vai falar assim, bom, então não vou fazer, porque eu vou ter que fazer de novo. É aquela coisa, eu não vou dormir porque eu tenho que arrumar a cama amanhã. Tá. Né? A preocupação é uma analogia agora... ridícula, mas é verdade, né? A preocupação agora é fazer o que tem que fazer, coloca esses implantes e cuida para que eles... Investe o que tem que investir, cuida para que eles não durem sejam o máximo. perdidos. Exatamente. O paciente tem mania de colocar os implantes, fazer e sumir às vezes. Ah, mas não isso volta é para fazer limpeza, não volta para fazer nada. Aí depois de 4 anos ele vem, olha, tá tudo mole, drenou logo, 4 anos. Pô, mas não era para durar a vida toda? Não, quem falou? Era para durar enquanto durasse, se você mantivesse. A gente viu até nas imagens que o doutor trouxe aqui, então,
a prótese, quando ela é total, né? Ela vai inteira já. Até a doutora trouxe uma aqui para mostrar, ela vai inteira. Agora, há um acúmulo ali de comida, Sim. bactérias, né? Porque não é colado, ele tá fixado ali, mas você tem um O espaço. contato entre a gengiva e o implante, ele tem que ser higienizado. E quem é que faz? É só o dentista Ele que faz consegue fazer? em casa. Tem aquele waterpick que a gente tem o agora. jatinho. Ele faz em casa com escovação, com waterpick e tal. E a gente no consultório faz com os aparelhos. Eu evito hoje remover. Eu não removo mais para limpar. Porque é o contra-torque que você vai desparafusar, você gira o implante no sentido contrário. Essa água mole empedradura, tanto bate que fura, desparafusa hoje, amanhã, depois de um ano, depois de outro. Você está dando um contra-torque para o implante acumulativo. Mas dá para limpar. Não tem o aparelhinho que solta o jatinho de água, não dá, aqui no Brasil a gente sabe. Tem, dá para comprar na internet. Às vezes é caro, não tem, doutor, não vai comprar. O que faz? Vai mais no dentista para... Vai mais no dentista. Toma cuidado, escova bem, atenção com a higienização, com condutórios, bochechos. E ficar de olho, né? Fio dental. 6 meses? De 6 em 6 6 meses tá bom. Caso com muita gravidade, 4 meses. 3 meses. Pô, 3 meses. Então, fez o procedimento, você já vai marcar para a pessoa já voltar para saber como é que tá. E depois disso, nesse andamento, vocês vão conversando. Olha, tá bom, acho que dá para voltar daqui 6 meses. Olha, dessa vez não estava tão bom, volta daqui 3, 4. É dessa forma? Dessa forma. Tá. Você estava falando dos centros de treinamento que se tem fora do país. A gente não tem aqui... Nesse nível, não. Para treinar enxerto, só em cirurgias, cursos de cirurgia mesmo, em humano. Pacientes mesmo, pessoas de verdade. Lá fora é sensacional. A gente tem a oportunidade de levar agora grupos para fora, eu dou esses cursos, treino eles, eu que dou o curso. Em cadáver fresco, o americano tem essa estrutura toda, eles permitem isso. Lá é permitido, é tudo legal. Tem uma empresa que cuida da liberação, da veiculação, do transporte desses cadáveres. O cadáver chega até a sangrar. Doutor, e esses modelos que se tem, então, que não é o cadáver, mas também é um laboratório. Tá. É o SimLab que a gente chama, né? Laboratório de simulação. Tá. São bonitos, tem língua, dá para fazer também lá fora. Então é legal. Mas aí a gente está falando mais para cirurgiões dentistas que querem ter interesse em ir, né? Tá, perfeito. É muito legal. Nosso tempo está acabando, doutor. Se pudesse deixar uma mensagem para quem está em casa, é não perder, de repente, de vista a questão da saúde bucal, né? Cuide dos seus dentes, cuidem dos seus implantes e a cada 6 meses, pelo menos, procure sempre o cirurgião dentista. Essa é a mensagem que eu sempre deixo, né? Não ficar sem dentes, cuidar deles e se ficar sem dentes, procurem os implantes e cuidem dos seus implantes. Hoje a gente está vivendo um momento desse maior cuidado, né? Então, pode ser que daqui para frente a gente tenha pessoas perdendo dentes por traumas, outras situações, mas não pelo... Porque hoje a gente tem gente que perdeu os dentes porque a conduta do dentista décadas atrás era retirar qualquer dente que tinha problema, né? A gente vai viver um outro momento, né? Vai. Sem dúvida. A tendência agora é cada vez menos perda dental. Nós estamos entrando numa era que vai ser conserto do que já foi feito. Caindo com essa pergunta que essa senhora Zélia, né, fez. Foi perfeito. Ela falou, já me disseram que eu vou ter que fazer tudo de novo um dia. Dependendo do quanto ela viver, que eu espero que seja muito, vai fazer de novo. Pode guardar as minhas palavras. Vai fazer de novo. E pode ser o meu trabalho, pode ser que demore mais para refazer, não sei, depende muito de cada um. Depende do organismo eu fico também, no pé também, da boca, da microbiota oral, sim. tipo de bactéria que tem na boca. Cada bactéria tem na boca, todo mundo tem bactéria na boca. Perfeito. Todas as nossas vias de entrada, seja o ânus ou seja a cavidade oral, tem bactérias fisiologicamente, estão ali já por natureza. E funcionam em harmonia. Tem que ter, elas têm que estar ali. Doutor, eu vou passar os contatos. 0 operadora 11 3262 0094, 3262 0094. O e-mail é luiz.cosmo, Luiz com Z, tá bom? luiz.cosmo@luiscosmo.com.br e o site www.luiscosmo.com.br. Doutor, obrigada, volto sempre. É um prazer enorme estar aqui. Programa de, volto a repetir, altíssima qualidade, altíssima produção. Então, todos parabéns. Agradeço muito a atenção de vocês todos aqui. É sempre um prazer. Estarei de volta em breve. Obrigada, doutor.